No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 10 fatos sobre a magistratura federal. Eu fiz esse vídeo baseado nas perguntas que eu recebo de vocês aqui no YouTube, eu recebo lá no Instagram, né? Vocês me trazem várias dúvidas sobre a carreira da magistratura federal e eu separei essas perguntas e fiz um vídeo hoje em que eu abordo essas principais dúvidas que chegam até mim, aquelas dúvidas que são mais frequentes e que chegam até mim através do Instagram ou através do ACAD, né? O curso do qual eu sou professor, ou aqui através mesmo do YouTube. Então, 10 fatos sobre a magistratura federal. E o primeiro fato, já entrando de imediato no assunto do nosso vídeo de hoje, diz respeito às lotações de um juiz federal. Onde é lotado um juiz federal? E aí a resposta é depende. Né? O concurso para a magistratura federal ele é regionalizado. Então nós temos hoje 5 TRFs, teremos o 6º TRF em breve, será instalado o TRF da 6ª região, mas a gente tem hoje atualmente 5 TRFs e cada TRF faz um concurso próprio. Então cada TRF organiza um concurso para seus magistrados. Você ingressa na carreira como juiz substituto e você pode ser lotado em qualquer local daquela região para onde você prestou concurso. Então se você passar no TRF da 2ª região, você pode ser lotado em qualquer subseção, em qualquer local que compõe o TRF da 2ª região. Como é que ocorre na prática a escolha das lotações? Na prática ocorre da seguinte forma: antes de você ser lotado no local em que você vai iniciar o seu trabalho, antes de você ser designado para atuar numa localidade, o tribunal ele faz um concurso de remoção. Ele remove os juízes mais antigos que já estão na carreira. Então vamos supor que tem 30 vagas abertas. Então vamos supor que 30 pessoas foram aprovadas no concurso para o TRF da 2ª região, por exemplo. Então 30 pessoas foram aprovadas. O que você vai fazer? Tem 30 vagas, tem 30 localidades para as quais essas 30 pessoas serão nomeadas. O que o tribunal faz? O tribunal escolhe essas 30 vagas e antes de nomear as pessoas para essas 30 vagas que estão abertas, que não tem juízes, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer essas 30 vagas para os juízes mais antigos, para aquelas pessoas que já estão na carreira. Então as pessoas que já estão na carreira, elas vão escolher aquelas 30 vagas. O que sobrar, quer dizer, as 30 vagas que ninguém quis, aí essas vagas que sobrarem é que serão oferecidas para os juízes recém-ingressos. Essa é a ideia. Então sempre se vai se privilegiar aqueles magistrados que já estão na carreira, com base no critério da antiguidade, se oferece aquelas vagas abertas para os magistrados que já estão na carreira e aquelas vagas que sobrarem, que nenhum magistrado que já estava na carreira quis, essas vagas serão as vagas para onde os juízes recém-nomeados, recém-escolhidos serão designados, certo? Por isso que quando o juiz inicia na carreira, ele tende a ir para uma localidade que é uma localidade mais afastada, às vezes dos grandes centros, às vezes ele vai para o interior do estado, são aquelas localidades que nenhum juiz mais antigo quis. Então ele vai ficar um tempo lá, né? As melhores lotações geralmente elas são ocupadas por juízes mais antigos, certo? Então é assim que funciona a lotação de um juiz federal. Bom, e qual é o prazo para um juiz retornar para uma capital? Quer dizer, se o juiz mais recém-nomeado ele tende a ir para uma cidade às vezes menor, uma cidade do interior, uma cidade que os juízes mais antigos não quiseram, é de se pressupor que grandes capitais não possam ser acessadas pelos juízes recém-nomeados. Então, qual o prazo para retornar para uma capital? Aqui a resposta é depende. Depende do TRF. Em alguns TRFs, você já pode ser designado para atuar numa capital. No TRF da 1ª região, por exemplo, em capitais do norte, no meu concurso em capitais do norte, muitos juízes foram designados para atuar em capitais do norte. Nós tivemos juízes do meu concurso que foram designados para atuar em Belém, nós tivemos juízes do meu concurso que foram designados para atuar em Manaus, nós tivemos juízes do meu concurso que foram designados para atuar em Cuiabá. Então a gente teve juízes que foram designados para capitais. Então é possível que isso aconteça. Aquelas capitais mais disputadas, no entanto, tendem de fato a não serem ocupadas por juízes recém-nomeados. Então, por exemplo, Brasília, Belo Horizonte, quando nós tivemos o TRF6 e agora Belo Horizonte compõe o TRF da 1ª região, Porto Alegre, Florianópolis, enfim, essas capitais mais conhecidas, essas capitais maiores, elas tendem a não ser ocupadas por juízes recém-ingressos. Então, vai levar um tempo até você chegar nessas cidades. Quanto tempo? Depende da carreira, depende do local em que você for nomeado, se você é do TRF1, TRF2, TRF3, vai depender de uma série de circunstâncias. No TRF da 1ª região, por exemplo, está levando um longo tempo para que as pessoas cheguem até Brasília. Brasília é uma cidade bastante disputada, os juízes substitutos querem chegar em Brasília. Até agora no meu concurso, só uma pessoa do meu concurso conseguiu chegar em Brasília, e eu tomei posse em 2016.
ou seja, já faz um tempinho que eu tomei posse, 5 anos, e apenas uma pessoa do meu concurso chegou em Brasília. Goiânia também é uma capital bastante disputada no TRF da primeira região. A gente teve alguns colegas que conseguiram chegar em Goiânia, 1 ou 2 chegaram em Goiânia, mas não são tantos. Então depende da lotação. Pode ser que você leve 5 anos, pode ser que você leve 10 anos, pode ser que você leve 1 ano. Então não tem como afirmar a priori, vai depender de como está a carreira. Então às vezes a carreira vai mais devagar, às vezes a carreira vai mais rápido. No caso do TRF da primeira região, a carreira de juiz substituto está estagnada. Então é uma carreira que não anda muito rápido, né? Nós não tivemos uma grande remoção, por exemplo, nos cargos de juiz substituto desde que eu tomei posse lá em 2016. Então é uma carreira que está indo devagar, é uma carreira que não está tendo muita mobilidade. A gente tem pessoas que foram nomeadas no meu concurso e que até hoje se encontram nas lotações iniciais, não conseguiram remover para os locais onde essas pessoas gostariam de remover, certo? Então essa é a segunda curiosidade, o segundo fato que eu gostaria de trazer para vocês. A terceira pergunta é como é dividida a vara federal, como é que funciona uma vara federal, né? Você vai ser lotado numa vara federal, como é que funciona? Bom, a vara federal, a gente tem vários tipos de varas federais, ou varas federais com vários tipos de competência. Então, na Justiça Federal, a gente tem algumas varas especializadas que atuam numa matéria em específico e outras varas que são de competência plena. Então, na Justiça Federal, por exemplo, a gente tem varas de Juizado Especial Federal, que só vai julgar matérias de Juizado Especial Federal. A gente tem varas de execução fiscal, que só vão julgar matérias de execução fiscal. A gente tem varas que atuam, por exemplo, em questões criminais que envolvem organização criminosa, lavagem de dinheiro, etc. Então vai julgar essas matérias dessa vara federal. A gente tem varas especializadas no Brasil de saúde, né, que julgam demandas de saúde. Então há algumas varas especializadas. Em geral, no entanto, essas varas especializadas elas tendem a existir em cidades maiores, em capitais ou em subseções judiciárias com porte maior. Então, se você for lotado no interior, que é o que acontece com boa parte daquelas pessoas que recém-ingressaram na magistratura, você tende a ocupar uma vara que é de competência plena. O que é uma vara de competência plena? Que julga tudo, né? Porque às vezes você vai para uma cidade que só tem uma vara. E aí, se você vai para uma cidade que só tem uma vara, ela julga tudo. Ela julga Juizado Especial Federal, ela julga execução fiscal, ela julga demandas de saúde, demandas previdenciárias, ela vai julgar, enfim, execução fiscal, como eu mencionei, ela vai julgar de tudo. Então, a depender do local em que você se encontra, você pode ser lotado numa vara de competência plena, você pode ser lotado numa vara especializada. Depende, então, da localidade. Capitais geralmente tem algum grau de especialização em algumas varas, em cidades menores não, você vai ser lotado numa vara de competência plena. E como é que funciona a vara? Bom, a vara funciona da seguinte forma, né? Uma vara federal, ela é composta por 2 juízes. Então, veja, cada vara federal tem 2 juízes, um juiz titular e um juiz substituto. Então a gente tem um juiz titular e um juiz substituto por vara. E tem os servidores, né? E o quadro de servidores a gente pode dividir uma vara federal em 2 setores, em 2 grandes setores. Depois tem subdivisões, mas a gente pode dividir em 2 grandes setores. A secretaria e o gabinete. Qual que é a função da secretaria? A função da secretaria é realizar aquelas atividades mais burocráticas, aquelas atividades menos artesanais, cumprimento de mandatos, cumprimento de ofícios, cumprimento de determinações judiciais como bacenjude, indisponibilidade, etc. Essa é a função da secretaria. O gabinete, ele tende a concentrar como funções aquelas funções que exigem ali um trabalho mais intelectual, mais artesanal. Então, realizar minutas de decisões, realizar minutas de sentenças. Essa é a divisão de uma vara, secretaria e gabinete. Então, a gente tem a secretaria e gabinete. E 2 juízes, o juiz titular e o juiz substituto. Cada um dos juízes tem o seu próprio gabinete. Então, o juiz titular tem o seu gabinete e o juiz substituto tem o seu gabinete, normalmente com 2 assessores cada. Agora, com o PJE e com a diminuição desses atos burocráticos ao qual eu fiz referência, os gabinetes tendem a se expandir. Então, a gente tem varas que tem 4 pessoas no gabinete, 5 pessoas no gabinete, 6 pessoas no gabinete, etc. Mas, tradicionalmente, é 2 servidores por gabinete, 2 servidores no gabinete do juiz titular, 2 servidores no gabinete do juiz substituto. O juiz substituto ele tem como função administrar o seu gabinete, então o juiz substituto deve administrar o seu gabinete, deve gerir o seu gabinete, deve orientar os seus servidores, enfim, administrar as atribuições entre os servidores do seu gabinete, e o juiz titular tem como função administrar o seu gabinete também e administrar também a secretaria. Então essa é a função adicional, digamos assim, do juiz titular. Além de ele ter que administrar o seu gabinete, ele tem que administrar a secretaria. Então ele vai dividir a secretaria da forma como ele entender que deve dividir,
Ele pode dividir em setores, por exemplo. Aqui vai ser o setor da execução, aqui vai ser o setor que vai trabalhar com a área criminal, aqui vai ser o setor, sei lá, que vai trabalhar com isso, vai trabalhar com aquilo. Então, o juiz titular que vai organizar administrativamente como é que funciona a secretaria, vai inclusive distribuir as funções de cada um dos servidores. Quem que vai ser o supervisor em cada uma das funções da secretaria? O juiz titular que vai definir. Então, o juiz titular ele tem essa atribuição a mais, né? Além de gerir o seu gabinete, ele vai gerir também a secretaria. Quarta pergunta, qual a diferença entre juiz titular e juiz substituto? A primeira diferença é essa, que eu acabei de falar. Então, o juiz titular, ele vai gerir o seu gabinete e a secretaria, e o juiz substituto vai gerir só o seu gabinete. Essa é a primeira diferença entre os dois. Segunda diferença, o juiz substituto, ele é, digamos assim, o cargo de entrada na magistratura. Quando você é nomeado magistrado, você ingressa na carreira como juiz substituto. E você vai ser promovido posteriormente, caso você deseje, para o cargo de juiz titular. Então, o juiz titular, você ascende ao cargo de juiz federal, de juiz substituto para juiz federal, depois de você ser promovido. Qual que é a diferença? A diferença aqui, a segunda diferença entre os dois, é que o juiz substituto ele não vai ascender ao tribunal, não vai virar desembargador sem antes passar por juiz titular. Então, primeiro você vira juiz titular, depois você chega ao tribunal, depois você vira desembargador. Essa é a ordem da carreira. Então, não tem como o juiz substituto ascender ao tribunal sem antes virar juiz titular. É uma carreira que tem essa estrutura. Juiz substituto, juiz titular juiz substituto, juiz titular e desembargador. Então, essa é a segunda diferença, quer dizer, o juiz substituto ele é promovido a juiz titular e você inicia na carreira como juiz substituto. A terceira diferença entre os dois é uma diferença remuneratória, mas é uma diferença muito pequena hoje, a diferença remuneratória entre juiz titular e juiz substituto, então é uma diferença pequena, quase que simbólica, não é muito significativa, mas é uma diferença entre juiz titular e juiz substituto, e são essas diferenças, não tem diferenças muito significativas, não tem relação de hierarquia entre juiz titular e juiz substituto, cada qual exerce as suas atribuições livremente, tem os seus entendimentos, decide da forma que quiser. É uma questão de diferença de atribuições e de ascensão funcional na carreira. Então não há essa hierarquia entre os dois. Divisão do trabalho entre os dois. Como é que se dá a divisão de trabalho entre juiz titular e juiz substituto? Sorteio. Então se alguém entra com uma ação no PJE, o PJE vai sortear se o processo vai para o juiz titular ou se vai para o juiz substituto. Metade do acervo vai para um, metade do acervo vai para outro. Então é assim que funciona. Então essa é a diferença, assim, essas são as diferenças principais entre juiz titular e juiz substituto, certo? Quinta pergunta, então, quinto fato sobre a magistratura federal. Quantos dias por semana um juiz faz audiências? Aqui também depende. Depende do local em que você for lotado. Se você for lotado, por exemplo, numa vara de competência plena, você tende a fazer mais audiências. Se você for lotado no interior, só tem uma vara federal, a quantidade de processos tende a ser maior e você vai ter uma quantidade de audiências grande também. Então talvez você tenha que fazer audiência 3 vezes por semana, talvez você tenha que fazer audiência 4 vezes por semana, etc. Se você for lotado numa vara de execução fiscal, a tendência é que você quase não tenha audiências, porque execução fiscal, a prova, ela é meramente documental. Muito eventualmente você vai ter ali uma audiência envolvendo um embargo de terceiro, ou embargos à execução. Não é muito usual você ter audiência em execuções fiscais. Então você praticamente não vai ter audiência. Então vai depender da localidade em que você for lotado. Minha experiência pessoal, quando eu atuei na 2ª Vara Federal de Uberlândia, era uma vara que não era de competência plena, mas ela julgava praticamente tudo. Ela só não julgava execução fiscal e juizado especial federal. Eu fazia audiência 3 vezes por semana, mas de 15 em 15 dias. Então era bem tranquilo. Eu conseguia administrar bem o tempo, porque me sobrava ali vários dias ao longo das semanas para poder fazer as outras atribuições que fazem parte da rotina de um magistrado. Mas eu fazia essas audiências mais ou menos 3 vezes por semana, de 15 em 15 dias. Num juizado especial federal, no local em que também fui lotado, o ritmo é bem mais intenso. Então você vai ter audiências todas as semanas, provavelmente 3 a 4 dias por semana, a tarde toda fazendo audiências. Então o ritmo é mais intenso. De modo que depende muito da lotação em que você estiver. Você vai administrar a sua pauta de audiência e aí você vai verificar a quantidade de processos que aguardam audiência e aí você vai administrando essa pauta, vai marcando as audiências e tentando equilibrar a quantidade de audiências que você tem que marcar com as outras atribuições que você vai precisar exercer, porque além das audiências você tem que corrigir sentença, você tem que corrigir decisões, você tem que fazer sentença, atender advogado, tem muita coisa que você tem que fazer além disso, certo? 7ª pergunta, que tipos de crimes o juiz federal julga? Você sabe que um juiz federal ele vai julgar
aqueles crimes que ofendam o interesse da União, das suas autarquias, das suas empresas públicas, etc. Do ponto de vista prático, no entanto, né, que crimes um juiz federal julga? De novo, a resposta vai depender da locatação em que você se encontra. Normalmente, em grandes centros urbanos, em cidades maiores, você vai enfrentar temas como estelionato, moeda falsa, uso de documento falso. Então, provavelmente, a maior parte das ações vai envolver isso, né? Estelionato, uso de documento falso, moeda falsa. Vai ter casos de corrupção também de servidores, né? Você vai enfrentar casos de corrupção, vai enfrentar casos de peculato. São os crimes mais comuns, que aparecem com mais frequência em grandes centros urbanos, etc., em capitais e coisas do tipo. No norte do país, né, se você for passar no concurso na primeira região, for lotado numa cidade do norte, você vai enfrentar demandas diferentes um pouco. Né? Então eu enfrento demandas diferentes. Então tem muito crime de desmatamento, lá do artigo 50A, por exemplo, da lei ambiental. Tem muito crime de redução à condição análoga de escravo, lá do artigo 149 do Código Penal. Então você vai enfrentar outro tipo de demanda. Então depende da localidade que você se encontra. Né? Cada localidade tem a sua cultura, cada localidade tem o seu contexto e em cada localidade tem crimes que são praticados com mais frequência. E aí isso vai impactar no tipo de jurisdição que você vai exercer no local em que você foi lotado, certo? Uma outra pergunta que eu anotei aqui que eu recebo com muita frequência, acho que estamos na 8ª pergunta, né? Um juiz pode remover para outra região? A resposta é sim, um juiz pode remover para outra região. Um juiz substituto pode remover para outra região. A gente tem essa autorização, né? O Conselho da Justiça Federal assim o autoriza e você pode remover de uma região para outra. Um juiz substituto pode fazer isso, o juiz titular não pode, mas o juiz substituto ele pode remover de uma região para outra. Então eu estou no TRF da primeira região e quero ir para a 4ª região, pode? Pode. Então você vai poder fazer isso, mas pode a qualquer momento, basta querer, a resposta é não. Quer dizer, há uma série de requisitos que tem que ser observados. Né? Primeiro, você tem que ser vitalício na carreira. Né? E a vitaliciedade você adquire depois de 2 anos de exercício da magistratura e passar pelo estágio probatório. Então esse é o primeiro requisito. E segundo, você tem que observar o regramento do próprio tribunal ao qual você está vinculado. E também do tribunal de origem que vai te receber. Então tanto o tribunal de origem quanto o tribunal de destino tem regramento próprio. E esse regramento deve ser observado. No TRF da primeira região, por exemplo, o tribunal não libera mais de um juiz por semestre. Então você não consegue, você entra numa fila, porque tem muitos juízes do TRF da primeira região que querem remover, né? Principalmente para o TRF da 5ª região. Né? Tem muitos juízes que são do Nordeste que querem para lá, querem voltar para lá. E esses juízes estão tentando há muito tempo voltar para lá. Então você entra realmente numa fila, porque o tribunal só libera um juiz por semestre. Então quando chegar a sua vez você vai, mas vai demorar aí alguns anos para você chegar lá, para você conseguir remover. Mas pode desde que você observe tanto as limitações do tribunal de origem quanto do tribunal de destino. 9ª pergunta, vamos para a 9ª pergunta, é seguro ser juiz? Essa é uma pergunta que eu recebo por muita frequência, né? Tem muita ameaça, você tem a risco a sua integridade física. A resposta é, estatisticamente sim, estatisticamente é seguro ser magistrado. Claro que a gente sempre tem conhecimento de ameaças envolvendo juízes, a gente vê com frequência na imprensa também juízes que são ameaçados, juízes que são perseguidos, às vezes magistrados que são até agredidos, a gente teve um caso em São Paulo. Mas do ponto de vista estatístico, isso não é a regra. Quer dizer, do ponto de vista estatístico, tendo em vista até a quantidade de demandas criminais com as quais os magistrados atuam, são raros os casos em que o juiz ele é ameaçado seriamente a respeito da sua integridade física. Isso é muito difícil de acontecer. Não acontece com tanta frequência assim. Pode acontecer, né? Porque um juiz ele contraria interesses, né? Faz parte da atividade judicante contrariar interesses. Né? Você sempre vai agradar um e desagradar outro, não tem jeito. Então é possível que você tenha que, em algum momento da sua vida, se defrontar com um caso como esse, né? Com um caso de ameaça. Mas não é a regra. Estatisticamente, basta ver as estatísticas que você vai chegar à conclusão que não é a regra. Eu, como magistrado, nunca fui ameaçado. Felizmente, nunca tive esse desprazer, né? De ser ameaçado, essa situação ruim de ser ameaçado. Não tive. Mas fui ameaçado, por exemplo, num cargo que muito dificilmente alguém é ameaçado, que foi o cargo de procurador da Fazenda. Quando eu estive na Procuradoria da Fazenda, estatisticamente, eu imagino que são ínfimos os relatos de procuradores que são ameaçados, procuradores da Fazenda que são ameaçados, e eu sou um deles, eu estou nas estatísticas. Eu fui ameaçado como um procurador da Fazenda, num caso banal, envolvendo uma execução fiscal. Depois descobri quem foi a pessoa que ameaçou, era um caso do dia a dia, um caso banal, nada especial, uma execução fiscal comum, e acabei sendo ameaçado. Então, depende muito
do contexto, né? Você pode ter que se defrontar com uma situação como essa na sua carreira. Né? Não é impossível que isso aconteça porque você está contrariando interesse, faz parte da profissão. Né? Você sempre vai agradar alguém e desagradar a outrem. Faz parte da vida. Mas é raro de acontecer, não é tão comum de acontecer, não é algo frequente, não é algo usual. A maior parte dos colegas não relataram situações como essa. Então, é seguro ser magistrado, estatisticamente a gente pode afirmar que é seguro ser magistrado. E a última pergunta é: vale a pena seguir a carreira da magistratura? Aí a resposta também depende de uma série de circunstâncias, né? Vale a pena seguir a carreira da magistratura? Algumas coisas você tem que considerar para chegar a uma conclusão, e essa conclusão não tem que ser minha, essa é uma conclusão que tem que ser sua. Né? Primeiro, você realmente se sente vocacionado para ser juiz? Né? Quer dizer, você se enxerga exercendo essa profissão no futuro? Né? Você se sente confortável em exercer o papel do magistrado? Você se sente confortável em decidir? Né? Você se sente confortável em ser criticado a todo momento? Porque a crítica faz parte do cargo, faz parte das suas atribuições, a todo momento você vai ser criticado. A todo momento você vai, às vezes, ser atacado verbalmente por um advogado, por outro que não gostou da sua decisão. Então você se incomoda com isso e você se sente confortável nessa posição. Né? Você se sente tranquilo, sabe que isso faz parte do jogo, sabe que isso é assim mesmo, que você vai agradar uns, vai desagradar a outros e que isso faz parte da vida, faz parte da sua vida profissional. Então acho que essa é a primeira pergunta que eu faria a você. Você se sente confortável em exercer essa tarefa judicante, de que ouvir as duas partes e decidir e tomar a decisão, muitas vezes decisões difíceis, né, decisões que às vezes só a respeito das quais você fica em dúvida, né, você se sente vocacionado para isso? Se a resposta for sim, é um indicativo de que você deve realmente pensar sobre o assunto e talvez a carreira seja interessante para você. Agora, de repente você se sente mais confortável na posição de advogado. Tem muita gente que é apaixonada por certas causas, né? Tem gente que realmente se apaixona pela causa do cliente, que gosta de lutar por uma pessoa, né? Que gosta de demandar, que prefere ter um papel mais ativo, né, na vida jurídica. Muito provavelmente, pessoas que têm esse perfil vão se sentir mais acolhidas em carreiras como a advocacia e o Ministério Público, né? Porque o juiz ele é inerte, ele atua de ofício. Então pessoas que gostam desse dinamismo, que gostam de atuar, que gostam de provocar uma solução, né, que preferem ir atrás ao invés de ser provocado, pessoas que têm essa personalidade, essas características, talvez se sintam mais confortáveis na posição de membro do Ministério Público, na posição de advogados. Então é algo que você deve pensar. O segundo ponto, né, que eu acho que você deve considerar: remuneração. É claro que a remuneração é importante. E aí me parece que a remuneração de um magistrado federal é uma boa remuneração. Você vai ter uma boa remuneração. É uma remuneração significativa. Mas há outras carreiras jurídicas que têm remunerações iguais ou melhores que a de magistrado. Então você deve considerar, né, o que você quer fazer. É a remuneração que pesa mais? Não é a remuneração que pesa mais? Se é a remuneração que pesa mais, quais são minhas alternativas? Será que vale a pena fazer um concurso de cartório? Né? E me arriscar a passar ali nas primeiras posições para tentar obter um local, né, em que eu tenho uma remuneração mais elevada? Será que vale a pena advogar? Né? Talvez você venha de uma família que já tenha tradição na advocacia e aí advogar vai ser mais tranquilo para você, você vai ter uma remuneração mais elevada? Pode ser. Então você tem que considerar esse aspecto também, né? Quer dizer, a remuneração é boa para você, né? É uma remuneração que faz sentido para você, né? Se não faz sentido para você, pode ser que você não faça sentido para você, né? Tem pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que vêm de uma família com tradição na advocacia e não faz sentido. Aí, e se a remuneração é importante para você, é interessante repensar mesmo. De repente seguir a carreira na advocacia, que você pode ter uma remuneração mais interessante, a depender do seu contexto, é claro. E a terceira questão é se você está disposto a pagar o preço para chegar até a magistratura. Esse é um ponto importante também, né? Porque para chegar até a magistratura não é fácil. Né? Isso envolve uma abnegação, envolve um esforço significativo. Né? Você vai ter que dedicar aí boa parte da sua vida durante alguns anos para você ser aprovado. Né? Ninguém passa no concurso para magistratura em 6 meses. Ninguém passa no concurso para magistratura estudando no pós-digital. Você vai ter que ter um planejamento de médio prazo. Você vai ter que estudar por um período de tempo razoável. Você vai ter que formar uma cultura jurídica, se você ainda não tem uma cultura jurídica. Muitos já têm a cultura jurídica adquirida lá da graduação, mas quem não tem vai ter que formar essa cultura jurídica. Você vai ter que se dedicar a estudar, às vezes 4, 5 horas por dia, às vezes vai ter que deixar de sair no fim de semana com alguém,
para poder estudar. Não que você vá parar a sua vida para estudar para concurso, não é isso, né? Você não precisa parar a sua vida para estudar para concurso. Eu digo isso com frequência aos meus alunos lá do ACAD. Né? Não é necessário parar a sua vida para estudar para concurso. Não é necessário fazer isso, não é nem saudável fazer isso. Né? Você não quer passar no concurso e chegar arrebentado para a posse. Você quer passar no concurso e passar no concurso de maneira saudável, né? Você quer chegar feliz, né, até a aprovação. Aliás, para chegar até a aprovação, você vai ter que manter sua saúde mental. Né? Quem está depressivo, quem está ansioso, tem dificuldade de aprender. A gente fala sobre isso no ACAD. Então você tem que estabelecer uma rotina de estudos que não permita que você adoeça psiquicamente, que garanta uma saúde mental. E para que você tenha saúde mental, você vai ter que ter períodos de descanso, você vai ter períodos de lazer, você vai ter que sair eventualmente com seus amigos. Então isso faz parte. Né? Quando eu falo que a pessoa precisa se dedicar, eu não estou dizendo que a pessoa precisa parar a vida dela para fazer concurso. Não, ela vai ter seus momentos de lazer, vai ter seus momentos de não fazer nada, enfim, de descanso, mas é claro que vai exigir dedicação, vai exigir esforço, né? Você vai ter que estudar bastante ali durante a semana. Então, é saber se você quer pagar o preço que é necessário que você pague para chegar até a magistratura. Esse é um ponto que você deve considerar também ao refletir sobre se vale ou não a pena a carreira de magistratura. Da minha parte, vale. A resposta da minha parte vale muito a pena. Eu me sinto muito satisfeito em exercer a profissão para a qual eu fiz o concurso. É uma profissão que me dá uma boa remuneração, uma remuneração que me satisfaz. É claro que a gente sempre queria mais, é claro que uma remuneração mais elevada sempre é bom, mas é uma remuneração boa. É uma profissão que eu me sinto confortável em exercê-la, é uma função que eu me sinto confortável em exercer e que me gera uma satisfação pessoal. Eu fico feliz, às vezes, em decidir casos, em reparar em situações de injustiça, em poder dar um direito a uma parte que teve o seu direito injustamente negado. É algo que me gera satisfação pessoal e que me faz feliz. Então, da minha parte, a resposta é sim, certo? E com isso, então, eu encerro esse vídeo, já ficou um pouquinho longo, sobre 10 fatos sobre a magistratura federal, que eu baseei em várias perguntas que vocês fizeram para mim ao longo desse tempo, certo? Se gostou do vídeo, curte o vídeo e se inscreva no canal também. Se inscreva no canal que assim você vai ser notificado. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, vai saber que eu postei um novo vídeo. Deixe seu comentário também se você gostou do vídeo, com alguma dúvida que você tenha. Enfim, vamos interagindo por aqui, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.